Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Cristine Sheila Schuster, primeira prenda da primeira região tradicionalista e represento o pioneiro do movimento tradicionalista organizado, o 35 CTG. Sejam bem-vindos à sala da minha casa. O tema para essa mostra folclórica é o folclore da mulher gaúcha. E dentro deste tema, escolhi falar sobre o hábito de rezar o terço. O hábito de rezar o terço eu escolhi porque eu sou descendente de italianos e estes são conhecidos como católicos fervorosos. Ele não é exclusivo dos italianos, ele é um hábito de todos os cristãos. Mas eu vou falar um pouco daquilo que eu aprendi e vivi durante a minha infância e a minha adolescência. Primeiro, a gente precisa entender o que é o folclore. O folclore tem muitas definições, pois muitas pessoas se dedicam a este estudo, mas a definição que eu trago é a definição gramatical, que nos diz que folclore é uma palavra de origem inglesa, no qual folk significa povo e lore significa ciência, ou seja, ele é o estudo, a ciência de um povo, aquilo que eles têm das suas manifestações culturais. Então a gente volta para 1875, quando os italianos chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Eles trouxeram consigo muitos dos seus hábitos, principalmente os hábitos religiosos. E dentro deste hábito nós temos o hábito de rezar o terço. Antigamente, as mulheres se reuniam na sala da casa de quem estivesse recebendo a capelinha para realizar a reza do terço. Para quem não conhece, esta é a capelinha. Ela tem a imagem de um santo ou de uma santa que é protetora da comunidade onde moram essas famílias. A reza do terço ela é muito antiga. Os primeiros registros datam de 800 depois de Cristo, quando alguns leigos tinham o costume de recitar 150 Pai Nossos e eles contavam com pedrinhas, aonde eles guardavam em um pequeno saquinho de couro. Mais tarde, se teve o costume de pegar um cordão e amarrar 50 pedacinhos de madeira e recitar 50 Pai Nossos. O hábito de rezar o terço ele foi sendo modificado, assim como a forma de ser rezado. Eis que surge então o hábito de se recitar 150 saudações angélicas. Para quem não sabe, as saudações angélicas são aquela primeira parte da Ave Maria que a gente costuma rezar. Depois disso, então eles pegaram e começaram a rezar o terço. A primeira parte é o creio em Deus Pai, depois nós rezamos um Pai Nosso, são rezadas 3 Ave-Marias, uma representando a fé, a caridade e a esperança, e então entra o mistério. Os mistérios são divididos em 4 partes. Existem os mistérios gloriosos, os mistérios gozosos, os mistérios luminosos e os mistérios dolorosos. Estes mistérios, eles contam uma passagem da vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria. E aí no mistério é rezado um Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. Mais ou menos por volta de 1072, se tinha esse costume de se rezar as Ave-Marias, e é neste período que surge o Rosário, que é então o rosário que nós conhecemos hoje, que ele significa coroa de rosas. Acredita-se que a cada Ave-Maria rezada é entregue a Nossa Senhora uma rosa, e que a cada rosário rezado lhe é entregue uma coroa de rosas. E é do rosário que surge o terço, porque ele é a terça parte do rosário, ou seja, de 150 Ave-Marias nós temos 50 que são rezadas. Então o rosário ele é composto por 5 dezenas. Existem os mais diversos cores e tamanhos de rosários, de terços. Eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Este terço aqui, ele veio do Vaticano. Ele é feito de uma madeira que tem um cheirinho especial. Querem sentir o cheirinho? Este terço aqui, ele pertenceu à mãe de uma das minhas entrevistadas. A avó Ana é minha avó de coração. Ela também é descendente de italianos e ela foi criada na região de Porto Alegre, né, da Grande Porto Alegre.
e ela ganhou esse terço então da sua mãe. E ela me contou que foi a mãe dela que ensinou ela, ainda quando pequena, a rezar o terço. E ela via muitas vezes a sua mãe e principalmente a sua avó que se recolhiam no quarto para rezar o terço sozinha. E o terço então ele está associado à questão de pedir proteção ou agradecer àquele santo a quem se dedica à reza. Aqui dentro dessa caixinha tem um outro terço, que é um terço de madeira. Este terço de madeira, ele já é um pouco mais antigo, ele pertence ao meu pai, ele ganhou esse terço da sua bisavó, quando ele fez a primeira Eucaristia. Este outro terço que eu tenho aqui, ele pertence à atual patroa do 35 CTG, a senhora Gleice Mari, ela que o confeccionou e ela usou ele no seu casamento. E este terço aqui que eu tenho na mão, que foi o que eu utilizei para mostrar para vocês como que a gente reza o terço, ele é um terço de ouro e ele pertence à Renita, que também foi uma das pessoas que me ajudou nessa pesquisa. Então a gente percebe que existem diversas formas de terços, cores e tamanhos, e ele sempre está associado a essa questão de proteção. A gente pode perguntar para qualquer pessoa que muitas vezes elas vão ter um tercinho consigo dentro da bolsa ou até mesmo em casa, do lado da cama, do lado da Bíblia. Inclusive hoje, durante a realização da prova escrita, nós ganhamos 2 terços. Um da Vera, da tia Verinha, e outro da Tamara, que é uma forma de proteção, né? De dizer que a gente pode contar com a fé. Então, esta é a minha amostra folclórica. Eu quero oferecer para vocês uma bebida, um licor de figo, ele é caseiro, porque era costume também, depois da reza do terço, que a anfitriã da casa oferecesse essa bebida aos seus visitantes. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada. Eu entrevistei 9 pessoas. Eu sou do interior do estado, né? Sou de Serafina Correia, e eu fui até a minha cidade para pesquisar e procurar um pouco mais para saber entender essa coisa do terço, porque na verdade a gente sabe que ele existe e tem na nossa vida, mas não sabe o significado, né? E lá na minha cidade, inclusive, tem uma gruta que fica no centro da cidade, e todas as sextas-feiras tem um grupo de mulheres que se encontra nessa gruta para fazer a oração do terço. E em fevereiro desse ano, inclusive, eu fui para lá para fazer essa pesquisa e elas estavam fazendo a reza do terço em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, porque era a semana de Nossa Senhora de Lourdes. Então eu conversei com elas e elas me disseram que elas sempre faziam, todos os anos, elas se reuniam sempre no entardecer durante aquela semana de fevereiro para fazer essa reza a Nossa Senhora de Lourdes. Já teve uma outra entrevistada minha, que ela me contou que quando ela era pequena, a dona Natalina, ela já tem 85 anos, ela morava no interior e não tinha energia elétrica. Então, sempre no fim da tarde, eles se reuniam na sala de casa e era a mãe dela quem fazia as rezas. E muitas vezes eles cantavam as ladainhas, que são pequenas canções em italiano de louvor à Virgem Maria, a Jesus Cristo. E enfim, né, ao santo ao qual eles são devotos. Os italianos, na sua grande maioria, são muito devotos a Nossa Senhora do Caravaggio. Já lá na minha cidade natal, a santa a padroeira da cidade é a própria Nossa Senhora do Rosário, que inclusive é a santa que eu trouxe aqui hoje. Obrigada, 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 obrigada.